Plutão em trânsito com Saturno. Plutão-Saturno. Para entendermos os efeitos que Plutão em trânsito tem sobre Saturno, temos de nos lembrar da natureza de Saturno na carta. Em geral, Saturno nos mostra nossos pontos fracos, aquelas áreas da vida nas quais temos inseguranças. Somos vulneráveis e facilmente nos machucamos. Todos nós nos preocupamos com algo. Se somos dignos o bastante de amor, se somos bons o suficiente, se somos masculinos ou espertos o bastante, reticências. Saturno revela em que lugares temos medo de sermos vistos como estúpidos, feios, inadequados ou ineptos. Por exemplo, se Saturno está em Gêmeos ou em aspecto desfavorável com Mercúrio ou na terceira casa, estamos preocupados com nossas capacidades intelectuais, assim como com nossa capacidade de nos comunicar e de sermos articulados. Se Saturno estiver em Libra ou em aspecto desfavorável com Vênus ou na sétima casa, nos sentiremos mal em relacionamentos próximos. Ficaremos com medo de que os outros não gostem de nós ou de não sermos capazes de estabelecer relacionamentos satisfatórios. Algumas vezes compensaremos nossas inseguranças saturninas tentando melhorar a nós mesmos na área em que nos sentimos fracos. Saturno na terceira casa, por exemplo, pode despender um grande esforço para desenvolver a mente. Saturno na sétima casa pode trabalhar duramente para melhorar a qualidade de relacionamentos. No final, através de muito trabalho e perseverança, vamos progressivamente nos tornando mais capacitados na área de nossa carta influenciada por Saturno. Obter destreza e segurança no domínio de Saturno leva tempo, e até que cheguemos a isso, se conseguirmos, muito de nós tenderemos a esconder ou negar os pontos nos quais nos sentimos fracos e vulneráveis. Como forma de nos protegermos contra a dor, erguemos defesas nessas áreas. Não gostamos de ver nossas fraquezas e inaptidões expostas aos outros, de maneira que tentamos cuidadosamente evitar qualquer situação que possam ativá-las. Representamos o melhor que podemos, fazemos o máximo para parecermos realizados, felizes, atraentes, inteligentes e tudo mais. Tais artifícios para esconder nossa dor e nossa insegurança podem dar resultado durante algum tempo, mas quando Plutão em trânsito forma aspecto com Saturno, nossas defesas serão desafiadas e podemos ser forçados a enfrentar aquilo que mais nos amedronta em nós mesmos. Saturno constrói barreiras, Plutão, entretanto, as despedaça. Os trígonos e sextis em trânsito com Saturno tendem a fazê-lo mais suavemente e com menos transtornos, mas a conjunção, a quadratura ou a oposição nos atinge frequentemente de maneira muito dura. São trânsitos que arrancam nossas máscaras e expõem o nosso lado mais vulnerável e não refinado. Em alguns casos, é algo muito próximo a um colapso. O ego, devastado, fica nu e podemos achar difícil agirmos normalmente em nossa vida cotidiana. Podemos procurar formas de lutar ou fugir da dor que sentimos, mas a cura real só pode vir depois que a dor for aceita e enfrentada. Um breve caso ajudará a esclarecer como isso funciona. Jin tinha 31 anos quando Plutão, em trânsito, formou sua primeira conjunção com Saturno natal na 10ª casa, nos primeiros graus de Escorpião. Ele havia trabalhado muito para estabelecer-se numa carreira comercial e tinha esperanças de progredir na empresa onde trabalhava. Entretanto, quando o cargo no qual estava de olho ficou vago, o emprego foi dado a uma outra pessoa. Jin ficou chocado e magoado. Nunca ele havia expressado prontamente muitos dos seus sentimentos, mas essa situação desencadeou uma reação avassaladora e ele não conseguiu esconder a raiva.
o sentimento de ultraje e o ciúme que sentia. Plutão em trânsito sobre seu Saturno destruiu a sua fachada de bom rapaz e revelou um emaranhado de emoções escorpianas intensas que estavam sob a superfície. Jin mergulhou numa depressão profunda e, a esta altura, procurou o aconselhamento de um astrólogo. Através da leitura de sua carta, Jin conscientizou-se de um sentimento de inadequação e de medo do fracasso que transportara com ele durante toda a sua vida. Durante o tempo em que desempenhou bem o seu trabalho, foi capaz de defender-se contra esses sentimentos de falta de valor próprio. Mas, no momento em que não obteve o tipo de reconhecimento de que precisava para fortalecer sua identidade, suas defesas entraram em colapso e ele foi obrigado a enfrentar sua autoimagem negativa subjacente. Sua resposta imediata foi deixar a empresa onde estava e procurar outro emprego, através da qual pudesse provar o seu valor. Mas não levou muito tempo para que percebesse que, se fizesse isso, estaria procurando apenas uma outra maneira de compensar sua crença interna de que era uma pessoa inútil e incapaz. Até aquele momento, toda a sua vida fora uma tentativa seguida de outra de negar e provar o que internamente ele sentia sobre si mesmo estava errado. Ao invés de procurar um outro emprego, Jin decidiu que ganharia muito mais se reconhecesse seus sentimentos, por mais desagradáveis que fossem, e os usasse como ponto de apoio a partir do qual pudesse explorar seu mundo interior. De onde vinha seu mito pessoal de incapacidade? Por que sentia-se dessa maneira? Com a ajuda de um aconselhamento astrológico, ele conseguiu entender como o ambiente de sua infância havia contribuído para esses sentimentos de insegurança. Seu pai fora uma pessoa inteligente e trabalhadora, mas não possuíra aquele tipo de personalidade ou aquela maneira de ser que inspira confiança nos outros. Permanecera na mesma empresa durante toda a sua vida profissional, mas nunca obtivera muito reconhecimento e nunca progredira na sua hierarquia. A mãe de Jin, que nascera com uma conjunção de Sol e Saturno na 10ª casa, tinha um grande desapontamento com o insucesso do marido e não escondia o seu sentimento. O pai é o primeiro modelo para a masculinidade. No caso de Jin, um modelo que herdara era de fracasso e derrota. Para combater tais sentimentos, Jin assumira a determinação de subir na vida. Com efeito, sua motivação básica na vida era obter o amor de sua mãe. Se obtivesse sucesso, provaria a ela que, a despeito de seu pai, merecia ser amado. Não ter obtido a promoção que esperava abriu caminho para que Jin descobrisse os motivos mais profundos e ocultos sobre a ambição e a necessidade que tinha de chegar ao sucesso. No fundo, ele se convencera de que, como seu pai, não era bom e decidira provar seu valor. Mas, como poderia realmente obter sucesso se interiormente sentia-se inepto e ineficiente? Como podemos encontrar amor se, no fundo, acreditamos que não somos dignos dele? Em última instância, a vida nos devolve o reflexo de nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos. No fim, a despeito de todos os seus esforços para obter um relacionamento positivo, Jin sentiu o fracasso. A única maneira pela qual podia libertar-se desse círculo vicioso era ter consciência de que estava nele. Plutão em trânsito, em conjunção com seu Saturno, desequilibrou a estrutura sobre a qual Jin estava construindo a sua vida e criou uma situação que o compeliu a olhar para dentro de si mesmo. Agora que havia ganho alguma consciência de seu condicionamento e das feridas de sua infância, ele podia começar o processo de cura e de descoberta de um sentimento de valor dentro de si mesmo, em vez de permitir que sua autoestima continuasse dependente da necessidade de agradar a mãe. Ele podia agora tomar decisões mais adultas sobre o que realmente queria de sua vida. Saturno é o planeta associado com limites. Quando Plutão em trânsito forma aspecto com Saturno,
uma força é adicionada para desafiar as fronteiras, limitações e inibições que impomos a nós mesmos. Podemos sentir esses impulsos desestruturantes tão fortemente que somos obrigados a nos livrar de autodefinições restritivas com as quais cercamos a nossa vida. Uma mulher casada, antes dedicada ao marido e à família, pode descobrir-se incapaz de atuar satisfatoriamente só nessa estrutura. Ela pode desejar um rompimento e viver outros laços de si mesma e outros aspectos da vida. Um homem que sempre foi calmo, responsável e contido pode, sob esses trânsitos, ter a experiência de um poderoso impulso de libertar-se dessa máscara. Os limites entre o consciente e o inconsciente, entre o que é e o que não é permitido, entre o que existe e o que poderia existir, estão entre as primeiras restrições que Plutão tentará despedaçar e mudar quando transita por Saturno. Se Plutão conseguir solapar qualquer uma dessas fronteiras, muito do que temos suprimido ou mantido submerso em nós entrará em erupção em nossa consciência, exigindo reconhecimento. Obviamente, tais trânsitos trazem devastação à nossa vida e, entretanto, nos dão a possibilidade de crescimento e de mudança de uma forma tal que poucos outros trânsitos poderiam fazer. Nesse momento, uma leitura astrológica não teria o poder de parar aquilo que estivesse acontecendo, nem eliminaria os conflitos, mas nos daria condições para que o percebêssemos mais claramente e para nos dar alguma definição das espécies de mudanças que precisam ser feitas e as áreas da vida mais afetadas. A carta pode nos dar uma perspectiva através da qual examinaremos as nossas experiências e, dessa maneira, daremos mais sentido a todo o processo, tornando-o mais sereno e efetivo. Entretanto, em muitos casos em que Plutão em trânsito está em aspecto com Saturno, especialmente a oposição e a quadratura de Plutão em trânsito com Saturno, não sentiremos como se algo dentro de nós quisesse romper fronteiras e fazer mudanças. Ao invés disso, sentiremos como se algo externo nos estivesse forçando a mudar e não tivéssemos controle sobre essa coisa. Podemos chamar essa força externa de destino ou de eu profundo operando através de circunstâncias externas, mas o resultado será o mesmo. Temos de enfrentar alguns tipos de mudanças ou crises em nossa vida. O modo pela qual obtemos nossa sensação de segurança ou nossa noção de quem somos sofrerá uma ruptura. E considerando que isso não pareça originalmente de uma escolha ou atitude consciente, mesmo assim bate à nossa porta para que o enfrentemos. Nesse ponto, alguns de nós podem tentar firmar os calcanhares e resistir à mudança, mais fortemente do que nunca. Podemos protestar e resmungar contra o destino. Podemos jogar a culpa nos outros ou em Deus. E, entretanto, no final, o que estaremos confrontando serão os nossos próprios problemas e desafios. Se pudermos encontrar sentido ou relevância naquilo que temos que passar, seremos capazes de fazer um uso construtivo nesse período. Saturno é associado com tudo que limita ou nos define. E o que faz isso de maneira mais óbvia é o nosso corpo físico. Definimos o ponto em que terminamos e o outro começa a partir dos limites de nosso corpo físico. Quando Plutão em trânsito está em aspecto com Saturno, pode, em alguns casos, derrubar o corpo através de uma doença. Algumas vezes, o mal físico é o único recurso. A única maneira pelo qual a psique consegue falar conosco ou transmitir a mensagem de certas mudanças que precisam ser efetuadas em nossa vida. A história de Olivia, relatada na página 395, é um exemplo, entre outras coisas, de um trânsito de Plutão para Saturno agindo dessa forma. Trânsitos de Plutão para Saturno indicam, às vezes, um período de nossa vida durante a qual encontramos problemas com figuras de autoridade ou com a própria lei. Mais uma vez, nessas situações, podemos detectar as tentativas de Plutão de despedaçar ou desestruturar tudo que represente uma fronteira ou cordão de isolamento,
especialmente aqueles que são razoáveis ou interpõem-se no caminho do progresso ou das mudanças necessárias. Mesmo assim, questões com figuras de autoridade podem ser um assunto psicológico bastante complexo, normalmente relacionado com problemas com os pais durante a infância e os anos de crescimento. Podemos ter um ressentimento genuíno contra nosso chefe, contra a lei, contra o Estado ou contra o primeiro-ministro. Mas, se a forma de expressarmos nossa insatisfação é acompanhada e misturada com um rancor ou ressentimento irresolutos contra a mãe ou o pai, ela se manifestará como uma intensidade incontrolável e produzirá um comportamento extremado que, no final, nos impedirá de obter as mudanças que desejamos implementar. Aqui a tarefa é desembaraçar nossa raiva infantil dirigida à mãe ou ao pai das reformas legítimas e positivas que queremos promover. Não se trata de um trabalho fácil, mas vale a pena, não apenas pela causa que estamos promovendo, como também em nome de conseguir maior autoconhecimento psicológico e maturidade. Os efeitos desse trânsito, como acontece com qualquer trânsito, obviamente dependem em grande parte da nossa idade. Crianças com Plutão em trânsito formando aspecto com Saturno terão maior probabilidade de senti-lo como um momento durante o qual sua segurança fica de alguma forma ameaçada. Normalmente através de rupturas que acontecem no seio da família e que abalam rotinas ou estruturas existentes em sua vida. Adolescentes e adultos jovens podem experimentar o lado mais rebelde desse trânsito, ou atravessar uma fase na qual sentem-se excepcionalmente vulneráveis e testados pelas dificuldades naturalmente associadas à adolescência, e pela tarefa de romper com o útero da família e estabelecer uma vida independente. Adultos geralmente relacionam-se com esses trânsitos em termos de mudança em autodefinição e períodos durante os quais suas defesas caem e eles precisam enfrentar seus medos ou inseguranças mais profundos. Para os idosos, questões de aposentadoria e a perda de entes amados podem surgir sob trânsitos Plutão-Saturno. Em qualquer idade, podem ocorrer doenças sob trânsitos Plutão-Saturno. Nenhum trânsito existe isoladamente. Não somente há outros trânsitos e possivelmente importantes progressões ocorrendo, como ainda um único planeta em trânsito que muitas vezes formará aspecto com mais de um planeta. Por exemplo, se houver uma quadratura natal Vênus-Saturno, então Plutão em trânsito em aspecto com Saturno também estará em aspecto por trânsito com Vênus, mais ou menos na mesma ocasião. Isso significa que Plutão em trânsito levantará e estimulará questões profundamente enraizadas relacionadas não apenas com Saturno natal, como também com a quadratura natal Vênus-Saturno, tais como problemas com nossa noção de autoestima e valor próprio, dificuldades antigas de relacionamento com os outros ou conflitos e bloqueios na área da criatividade. E, quando Plutão em trânsito forma aspecto com Saturno, também estará influenciando a casa ou as casas na carta governadas por Saturno, ou seja, as casas com Capricórnio e Aquário na cúspide ou contidos em seu interior.